Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. É pênalti, André. É isso aí, meu diretor. Chegou a hora, hein? Chegou a hora de falar de relevo, mas muito mais importante do que isso, claro, né? É a decisão nas penalidades máximas que vai acontecer agora entre Portugal e França. Papai Ronaldo vai bater um penal, sabe-se lá se vai fazer gol ou não, se vai chorar ou não, de alegria ou de tristeza. Mas fato é que enquanto eu falo e olho para os comentários de vocês, ao mesmo tempo eu vou olhar um pouquinho para as penalidades máximas sendo batidas. Eu quero lembrar o seguinte, na última aula a gente falou sobre deriva continental, sobre tectonismo, sobre abalos sísmicos e sobre vulcanismo. Ficou faltando falar de alguns detalhes e eu vou começar a minha aula de agora falando sobre eles antes de falar sobre intemperismo e erosão. Mas antes, eu quero saber de vocês aí o que vocês acham, quem é que vai passar. O que você acha, Renan? Vai ser Portugal, vai ser França? Passa a França. Passa a França? Vamos ver, né? Parece que o Diogo Costa é pegador de pênalti, né? Mas vamos ver se o goleiro da França também vai sair bem nessa disputa. Então vocês aí, o que vocês acham? Quem passa aí? É França? É Portugal? É au revoir? Comentem aí que eu vou ver a opinião de vocês. Antes, olhem para essa imagem e lembrem do que eu falei semana passada. As bordas de placas tectônicas são os lugares onde temos mais atividades sísmicas e onde há mais vulcões ativos. Fica evidente aqui nessa imagem. E o Círculo de Fogo do Pacífico é o conjunto de áreas em volta do Oceano Pacífico, no qual eu tenho países como o Chile, o Peru, o México, o Japão, a Indonésia, e que são fortemente afetados por atividades vulcânicas e por tremores de terra. Esse lugar também é chamado de Anel de Fogo do Pacífico e é onde a gente tem várias das principais bordas de placas tectônicas do mundo. Sobre vulcões, eu quero lembrar de uma coisa. Um vulcão é o fruto do vulcanismo. Como assim? Olha que beleza. Nessa imagem, eu vejo claramente um vulcão que foi construído pela atividade vulcânica, por seguidas erupções vulcânicas. Olha, imagina um local que seja a borda de duas placas tectônicas e que ali o magma saia. Quando o magma sai, eu chamo de lava. E aí a erupção vulcânica vai gerar um material que se esfria e vira rocha. Novas erupções acontecem e novas rochas vão sendo formadas. Isso leva, aos poucos, à construção de uma espécie de montanha de lava petrificada, que é o que eu vou chamar de vulcão. Os vulcões, já disse, a maioria deles são encontrados em áreas de borda de placa. Os países que mais possuem vulcões ativos são Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Islândia, Japão, Chile, porque todos situados em áreas de borda de placa. E já houve erupções muito fortes na Indonésia, na Colômbia, no Japão, nos Estados Unidos. Porém, nem todo vulcão tem essa capacidade de destruir tudo que está à sua volta do mesmo jeito.
alguns vulcões expelem lava de maneira mais suave, como é o caso dos vulcões havaianos. Outros expelem lava, cinzas, rochas, que eu vou chamar de piroclastos. Os piroclastos são esses conjuntos de materiais vulcânicos incandescentes jogados em alta velocidade a quilômetros de distância, que têm a capacidade de vaporizar, de destruir, de matar instantaneamente tudo aquilo que eles tocam. Aconteceu isso em Pompeia. Em Pompeia e Herculano, cidades do sul, do centro-sul da Itália, próximas a Nápoles, houve uma erupção vulcânica tempos atrás, de um vulcão chamado Vesúvio, e simplesmente as cidades desapareceram. Foram cobertas por cinzas vulcânicas e piroclastos. Muitos anos depois é que elas foram descobertas, em virtude de escavações que acabaram trazendo à tona essa cidade, e aí ela acabou se transformando num sítio turístico, num sítio arqueológico, que até hoje é bastante visitado. Há uma outra coisa importante também, tá? Guarde essa informação. Lugares onde há atividades vulcânicas são lugares onde costuma ter bastante turismo. Há também muitos solos férteis, porque a lava resfria e vira basalto, basalto pode se transformar num solo muito fértil, que é o litossolo, como a Terra Roxa. Vulcão não tem no Brasil, não. Ou melhor, nenhum vulcão ativo. Existem vulcões extintos, como é o caso desse aqui. A depender de qual lugar do Brasil você more, pode ser que você já tenha visto esse monte, esse pico que fica no Rio Grande do Norte, em Angicos, é o Pico Cabugi. E ele é um resquício de um passado no qual o Brasil já teve atividades vulcânicas. Inclusive, Fernando de Noronha, esse famoso arquipélago brasileiro, foi formado por erupções vulcânicas do passado. Então, a Tailane perguntou, no Brasil tem vulcão? Tem. Vulcões extintos e resquícios de atividades vulcânicas do passado. O arquipélago de Fernando de Noronha é um resquício da atividade vulcânica do passado. O Pico Cabugi é um resquício de atividades vulcânicas do passado. Mas vulcões ativos ou com qualquer possibilidade de entrar em erupção no Brasil, não. Isso hoje em dia não existe. Para fechar esse assunto, olha essa imagem aqui. Tá ligado do que se trata? Isso é um geyser, que é uma espécie de vulcão de água, né? E que acontece em lugares como no Atacama, na Islândia, nos Estados Unidos, onde você tem magma próximo à superfície aquecendo água subterrânea, e aí de tempos em tempos ela vai cuspir essa água para fora. Há alguns lugares onde essa água pode ser jorrada a metros. Dá um Google aí depois, procura no YouTube algum vídeo que fale de algum geyser ou um super geyser. Tem um nos Estados Unidos que é impressionante. Ele jorra água a muitos e muitos metros de altitude. E isso acaba também atraindo turistas e movimentando dinheiro. Ou seja, a atividade vulcânica pode provocar problemas, mas também pode gerar movimentação econômica. Tá bom? A Tailane... E ó, o Osmar falou que Portugal perdeu, né? Pois é, João Félix perdeu, né? Primeiro penal perdido, vamos ver quais vão ser as próximas penalidades. E aí a Tailane perguntou, no oceano tem vulcão? Tem. Tem. Olha aqui, ó. O arquipélago de Fernando de Noronha foi formado por vulcanismo no mar. O arquipélago do Havaí foi formado por vulcanismo no mar. Inclusive, sobre isso, tem mais um detalhe que eu preciso falar, que é a maioria dos vulcões do mundo está em borda de placa, mas tem exceções. Olha para esse caso. É o Havaí. O Havaí é um arquipélago vulcânico formado pelo vulcanismo. E os vulcões aqui estão bem longe de borda de placa. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho um hot spot. E aí um detalhe. Em biogeografia, hot spot é uma área, um bioma com grande biodiversidade e fortemente ameaçado de extinção. No Brasil tem dois, a Mata Atlântica e o Cerrado. Em geologia, hotspot é um ponto quente da crosta onde
mesmo longe da borda de placas, pode haver uma atividade vulcânica. A existência de um hotspot no meio do Pacífico é o que explica a existência do arquipélago do Havaí, formado por atividades vulcânicas. Tá bom? Fechamos então esse pedaço, podemos passar para o nosso próximo ponto da matéria, mas antes vamos para os prints do resumão, né? Dá o teu print nessa imagem aqui. Nela a gente tem informações sobre a orogênese. Vão ser 2 prints, tá? Então prepara esse primeiro. Daqui a pouquinho vou botar o segundo. Ó, vem o próximo. Ih, tinham 2 e sumiu. Acho que... Ah, não. Perdoe-me, gente. Os outros estão no final dessa aula porque são sobre o intemperismo e erosão. Então tá aqui o print do conteúdo que a gente já falou semana passada e eu aprofundei um pouco mais hoje. E agora vamos falar de intemperismo, vamos falar de erosão, de relevo e de relevo do Brasil. Tem bastante coisa, tá? Mas vamos ser objetivos. Primeiro, existem na natureza fenômenos físicos e fenômenos químicos. A ebulição da água, o quebrar de um vidro, a fundição de um metal são exemplos de fenômenos físicos. Já a combustão, a ferrugem ou o apodrecimento de uma fruta são exemplos de fenômenos químicos. O intemperismo é um agente externo, um agente exógeno, que provoca a transformação daquilo que eu vejo na superfície terrestre. E ele pode acontecer de 2 maneiras: físico ou químico. O intemperismo físico acontece quando, num lugar com grande variação de temperatura, um material quebra em pedaços menores. Vou te explicar. Pega e acompanha esse exemplo. Imagina que você pegou na geladeira, no congelador, um cubo de gelo. França classificada, né? Pois é, CR7 foi de arrasta. França segue. Vamos que vamos, ó. Então, tu pegou no congelador uma pedra de gelo. Colocou num copo com água. Pode ser um copinho com água morna, temperatura ambiente. O que é que vai acontecer de imediato? Crack. A pedra de gelo vai quebrar. Choque térmico. Você expôs aquela pedra de gelo muito gelada a um material que está com uma temperatura muito diferente da dela. Ela vai quebrar. É exatamente isso que acontece na natureza quando há o intemperismo físico, entendeu? Ou seja, num lugar onde eu tenha grande amplitude térmica, grande variação de temperatura, as rochas tendem a quebrar. Imagina o caso de um deserto, um lugar muito seco, onde numa época faz calor, na outra frio, de dia calor, à noite frio. A pedra fica lá, ó, se contraindo e se expandindo, se contraindo e se expandindo, até que se quebra em vários pedaços menores. Ou seja, lugares onde eu tenha pouca chuva, que são secos, tendem a ter maior variação de temperatura, maior amplitude térmica, como é o caso num deserto. Áreas secas assim são lugares onde predomina o intemperismo físico, que quebra as rochas. Já em lugares úmidos, chuvosos, a água provoca um outro tipo de intemperismo, o intemperismo químico. Pega o exemplo. Imagina que você acabou de jantar. Tá cedo para isso ainda, né? Eu acho. Mas imagina que você agora foi avisado pela tua mãe que você largou a louça do almoço e não lavou. Aí você pode dar uma engalbelada, né? Dar uma enrolada. Fala, pô, mas não, beleza, vou deixar de molho. Aí tu pega e deixa lá aquela louça de molho. Você foi esperto e faz sentido deixar de molho. Por quê? Se tu pegar essa louça com o resto de comida que tu largou do almoço e for lavar agora, tu vai esfregar, ó, maior trabalho e não vai sair. Agora, se tu pega lá o teu prato com o restinho de comida seca, deixa de molho uns minutinhos e depois vai lavar, não sai fácil. Bem mais fácil. Sabe por quê? O que aconteceu ali foi o intemperismo químico. Ou seja, você pegou aquela louça, o prato, cheio de resto duro, petrificado de comida, jogou água, deixou a água ali, ela vai amolecendo o material. Ela vai estragando, enfraquecendo, ela vai provocando intemperismo químico. Então, em lugares úmidos predomina o intemperismo químico, no qual
a água vai enfraquecer e transformar os minerais das rochas. Isso acaba influenciando no formato do relevo. Sabe por quê? Nos lugares úmidos, predomina o intemperismo químico. Aí a água amolece o material, depois de mole, ele pode ser carregado dali para outro lugar. Por exemplo, pela ação da água da chuva. E aí aos pouquinhos eu vou modelando, eu vou arredondando um relevo. Olhou para um lugar, viu que o relevo é arredondado, já sabe, ali chove bastante. E aí foi o intemperismo que modelou aquele material. Agora, olhou para o lugar e viu que o relevo é abrupto, reto, isso é um sintoma de que não houve água para arredondá-lo. Porque é a água que arredonda os materiais. Então essa é uma informação que você vai guardar. Lugares de clima úmido, predomina o intemperismo químico, que arredonda o relevo, provocando formas mamelonares em formato de meia laranja. Aonde falta água, aonde o clima é seco, não tem como acontecer esse arredondamento. Então o relevo tende a ser reto, abrupto, pontiagudo. Tá bom? Agora uma outra coisa. É raro, mas tem uma outra questão que fala disso aqui, ó. Intemperismo biológico. O que seria? Seria uma quebra ou uma transformação de uma rocha, só que feita por um ser vivo, um agente da natureza que não é um ser humano, tá? Olha aqui um exemplo. Uma árvore que cresce numa área com pedras. A raiz da árvore pode se expandir quebrando o material que está ali em volta. É quebra? É. Então é algo físico. Mas quem fez não foi um ser vivo? Sim. Então eu posso dizer que é um intemperismo biológico. Tá bom? As formas importantes, famosas, cobradas em prova mesmo, de intemperismo são essas duas. E elas vão variar de acordo com o clima. Mas tem essa outra situação que envolve a ação de algum ser vivo, como uma árvore e as suas raízes. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo curioso, que é, num lugar seco, a variação de temperatura quebra as rochas, criando fraturas, espaços. Caso em algum momento chova, a água pode infiltrar ali. E aí, aos poucos, isso vai gerando o que você vê aqui na imagem. Então tá vendo? Como formas que eu olho na natureza e não entendo como foram construídas possuem uma explicação geológica, uma explicação geomorfológica, uma explicação físico-química. Aqui houve a ação do intemperismo físico primeiro e do intemperismo químico depois, gerando esta beleza de acidente geográfico que você vê aqui na imagem. Aliás, acidente geográfico é uma expressão esquisita, né? Mas é uma expressão que a gente usa para falar de alguma forma de relevo. Uma falésia, uma vossoroca, um matacão, uma duna, um cânion, uma chapada são exemplos de acidentes geográficos. Tem vários outros. Uma baía, que é essa espécie de ferradura, uma reentrância do mar para dentro do continente, um arquipélago, um conjunto de ilhas, uma península, um bracinho que vai para fora do continente, um vulcão, fruto do vulcanismo, um delta, que é um exemplo de foz de um rio, uma ilha, que pode ser sedimentar ou vulcânica, um istmo, que é um pedacinho de terra conectando dois continentes, como a América Central. Todos esses são exemplos de acidentes geográficos, formas da natureza, cuja construção envolve o tectonismo, o vulcanismo, o intemperismo e a erosão. Ou seja, se na semana passada eu falei para vocês sobre os agentes internos endógenos, hoje eu estou falando dos agentes exógenos, os externos. Juntos, eles são os responsáveis por formar todas essas variedades de relevo que você vê nas imagens que eu estou apresentando. Olha aqui um exemplo real. Esse é o norte da África e aqui é o oeste da Ásia. É um pedaço do Oriente Médio, um pedaço da Península Arábica. Aqui eu tenho um rio, que é o Nilo, que acaba num delta, onde ele se abre, e as águas se juntam com as do mar Mediterrâneo. Aqui eu tenho um golfo,
que é como se fosse algo muito maior que uma baía, tipo um braçozão de água que invade o continente. Aqui eu tenho um outro golfo, e aqui eu tenho um mar, que é um conjunto de águas salgadas, mas um pouco segmentado do restante do oceano. Esse é o Mar Vermelho, esse é o Mar Mediterrâneo. E assim como o delta, um canal ou um rio, eles são exemplos de acidentes geográficos. Muitos deles provocados por isso aqui, ó, pela erosão. Dá um print nessa imagem porque ela é importante. O que ela está trazendo pra gente? Ela mostra como é que eu tenho formas variadas resultantes de diferentes forças erosivas. Acompanha comigo uma coisa. A erosão é o transporte de sedimentos. E o transporte de sedimentos é feito por algum agente. Pode ser a chuva que carrega as coisas de um lugar para o outro. Ou um rio, ou o vento, ou o gelo, ou o mar. E a ação de cada agente vai provocar determinados tipos de forma. Tá bom? De acordo com um processo e um fator específicos. Vou mostrar a vocês, na prática aqui, vários casos de como é que cada agente erosivo atua. Começando com uma imagem que é essa aqui, que mostra uma vossoroca. O que é uma vossoroca? É uma espécie de grande buraco que você vê no terreno. É mais comum em áreas íngremes, mas você pode encontrar em área mais plana também. E isso aqui é o resultado, gente, de muitos e muitos anos de água da chuva escorrendo e arrancando o que encontrou pelo caminho. Esse é o processo no qual a erosão pluvial vai provocar a formação de uma vossoroca. Aliás, para quem confunde plu com fluvial, vamos lá para outro quadro que eu vou te explicar uma coisa. É fácil gravar isso aqui. Sempre que você olhar para a palavra fluvial, você vai lembrar do quê? Do Fluminense. E o Fluminense, atual lanterna isolado do Campeonato Brasileiro, né, Renan? Então, o Fluminense tá com um time muito mais ameaçado de cair para a segunda divisão do que qualquer outro, a menos que aconteça algo que o Fluminense tem hábito de fazer, né? Uma espécie de virada de mesa. Então, é bom prepararem os documentos para evitar serem levados para a segunda divisão, caso o Fluminense resolva ali, nos bastidores, alguma solução para poder se salvar. Mas o fato é que o Fluminense é o quê, gente? É um time. De onde? De São Paulo? Da Bahia? Do Paraná? Não. É um time do Rio. No caso, o pior time do Rio de Janeiro, né? Atualmente. Não sou nem eu que digo, é a tabela do Brasileiro que mostra. Portanto, fluvial Fluminense. E aí você vai lembrar de Rio. Ah, professor, então qual o macete para lembrar de pluvial chuva? Nenhum. Se você sabe que fluvial é rio, o que te sobra, o outro, o pluvial, é chuva. É igual eu falo com esquerda e direita, grava um. O outro você vai saber por oposição. Latitude e longitude, grava um dos dois. O outro você vai saber por oposição. Então, fluvial Fluminense. Rio. Enquanto o pluvial vai falar de chuva. E aí, falando sobre a erosão da chuva, pluvial, o que acontece aqui? A água da chuva cai, escorre pela superfície, vai criando buracos. Primeiro é um pequeno buraco. Como é que funciona? Vou te explicar. A água, pequena gotícula d'água, quando cai, bate, ó, dá uma bela porrada no solo e causa um splash. Joga pequenas partículas pro lado. Esse buraquinho cresce, vira um sulco, cresce, vira uma ravina, até que vira um belo buracão como esse aqui, e que chamamos de vossoroca, tá bom? Aqui eu tenho exemplos de como é que, de acordo com o tamanho do buraco, eu vou usar um nome diferente. Se o buraco for menor é sulco, cresceu um pouco ravina, ficou gigante e já começou a brotar água dele, é uma vo ou bossoroca. Tanto faz a grafia, tá? Essa é uma grafia mais do português de Portugal e essa aqui é uma grafia mais do português brasileiro, mas as duas palavras estão certas. Aqui
O que eu tenho é um canyon. E o que é um canyon? É uma garganta, uma área na qual o rio corre lá embaixo e as suas margens estão aqui em cima. Como é que se forma isso aqui? Vamos lá para outro quadro que rapidinho eu vou te explicar de novo. Imagina um rio visto de frente. A margem do rio está aqui, as árvores aqui, né? As águas do rio estão aqui. E aí, o rio, com grande inclinação e muita força, começa a escavar o próprio fundo. Quando ele vai escavando o próprio fundo, chega uma hora que vira isso aqui. Um buracão, uma garganta. Isso é um canyon. Beleza? Então, o canyon é o resultado da erosão do rio, da erosão fluvial, da erosão que acontece em vários lugares do Brasil, porque o Brasil é um país que tem muitos rios, né? Muitos rios perenes, muitos rios caudalosos, com muita água. Vamos lá? Voltar para o nosso outro quadro, para a nossa outra imagem. Você sabe, olhando para essa imagem aqui, que as margens do rio estão com rochas sedimentares, né, mais fracas, dá para perceber pelas cores, e isso significa que isso facilitou, claro, a própria ação erosiva do rio, né? Já que ele pôde cavar mais facilmente o seu leito, o seu fundo, uma vez que ele era composto por rochas frágeis, rochas sedimentares. Olha aqui um outro exemplo de como é que um rio pode atuar. A erosão fluvial de um rio também pode promover a formação de uma cachoeira. Se eu tiver um rio correndo sobre uma rocha que é dura e uma outra parte for rocha vagabunda, nessa rocha vagabunda mais frágil, o leito vai sendo escavado. A água vai arrancando o que está ali no fundo, até que chega um dado momento que se cria um desnível e você passa a chamar isso aqui de cachoeira. Então, canyons e cachoeiras são resultado da ação de rios, assim como as marmitas. Olha isso. No fundo de um rio, em geral, a água vai formando pequenos buracos. Nesses pequenos buracos, a água passa a correr de maneira circular. Isso vai criando uns buraquinhos que a gente vai chamar de marmita. Então esse é um outro exemplo da ação erosiva de um rio. E aqui, ó, para reforçar, Vossoroca, a culpa é da chuva. Canyon, a ação é de um rio. Sendo que aqui eu já tenho uma ação que é do mar. É a erosão marinha. Esse lugar não é na Turquia, no Brasil, isso aqui é a Canoa Quebrada, no Ceará. E essa é uma falésia. Assim como essa em Marataízes é uma outra falésia no Espírito Santo. Essa é uma falésia enorme que fica na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Todos esses são exemplos de paredões rochosos ou de solo no litoral que foram formados pela ação destrutiva do mar. O mar vai batendo aqui, ó, pá, pá, e vai arrancando pedaços daqui de baixo. Aí quando ele solapa o que está aqui embaixo, o que estava em cima cai. Então cuidado, tá? Ficar na beira de falésia é perigoso pra caramba. Aqui na Praia da Pipa, inclusive, há alguns anos atrás, teve um caso triste, uma família morreu, a família toda morreu, porque estava aqui na beirinha da falésia e de uma hora para outra tudo caiu. Esse é um local que está em constante transformação. É uma falésia viva. Repetindo, falésias são esses paredões litorâneos formados pela ação destrutiva do mar. O mar destrói as coisas, mas ele também pode construir. Te mostro como em instantes. Antes, olha isso aqui. Esse é um arco. É um arco litorâneo formado também pela ação destrutiva do mar. Então repara como tem uma variedade enorme de formas resultantes da erosão marinha. Aqui, ó, uma torre. Na natureza, falar a verdade, tu olha e pensa, caramba, como é que isso aí se formou? Desse jeitinho. O mar vai batendo num dado lugar onde a rocha é frágil, vai esculpindo, cavando, até que chega um dado momento que esse arco se separa e passa a formar uma torre. Aqui, um outro exemplo de como o mar pode destruir as coisas. Uma ilha formada pelo vulcanismo é atingida constantemente pelas águas do mar, o topo dessa ilha vai sendo destruído, e aí o que sobra é isso aqui, um atol, que é o resquício do que um dia foi uma ilha vulcânica.
Percebe? Agora, olha o outro caso do que ocorre quando o mar constrói as coisas. Porque o mar está arrancando sedimentos daqui, está arrancando sedimento daqui, está arrancando terra daqui e vai jogar em algum lugar. Olha aqui um exemplo. Essa é uma restinga aqui no Rio de Janeiro. Um cordão arenoso formado pela deposição de sedimentos. As praias também são exemplo de algo construído pelo mar. O mar remove materiais de um lugar e joga em outros, formando em um lugar arcos, torres, falésias, onde ele destruiu o que existia antes, e criando em outras localidades restingas, como essa aqui, tômbolos, como esse aqui, ó, esse cordãozinho arenoso que liga uma ilhazinha ao continente, ou mesmo uma praia. A geomorfologia litorânea é, portanto, repleta de muitas formas diferentes, algumas resultado da ação construtora do mar, repito, como as restingas, as barras, ou então as praias e os tômbolos, e outras resultantes da destruição promovida pela erosão marinha, como as falésias, os arcos, as torres ou as colunas. Agora, falemos do vento, nosso penúltimo agente erosivo. Essa é a árvore de pedra. Ela fica na Bolívia. É um lugar belíssimo e eu tenho certeza que você não tem ideia do quanto venta nesse lugar e do quanto faz frio aqui. Eu já estive nesse lugar, numa viagem que eu fiz há alguns anos atrás, pelo Atacama, no Chile, e pela Bolívia, para ir ao deserto de Uyuni, na Bolívia. Passei por aqui. E é impressionante o quanto esse lugar é um lugar em que venta. E o vento destrói muitas coisas. O vento carrega pequenos grãos de areia e vai batendo aqui, ó, pá, 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 na base desse material rochoso. É por isso que ele quebra mais a base do que o topo. Se tu pegar um lugar onde o chão tá cheio de terra e sopra, a terra sobe, né? Mas não vai subir ali até o céu, meu Deus, tchau, tu fica dando um tchauzinho ali, tipo avião, não. O vento, portanto, carrega sedimentos em baixa altitude. A areia, a argila que o vento carrega, vai então batendo nas coisas que estão em baixa altitude, destruindo a base que fica mais estreita que o topo, formando essas coisas bizarras, como essa árvore de pedra, que um dia vai cair, né? Um dia a base vai ficar tão estreita que não tem jeito. Isso aqui vai cair. Essa é a ação destruidora do vento. Isso aqui é no Brasil. Um outro exemplo de que a base que primeiro é destruída, enquanto o topo fica lá um pouco mais preservado. Olha isso, gente. Se eu não me engano, esse aqui é no Egito. Falta pouco, né? Tá faltando muito pouco para tudo vir abaixo. E é mais um exemplo de que os sedimentos carregados pelo vento e que impactam essas rochas vão a baixa altitude, criando formas exóticas, como essas. Diz pra mim, o que você acha que parece isso aqui? Tô olhando aqui, ó, me parece um pouco aquele Groot, né? Do Guardiões da Galáxia. Tem um formatozinho aí, quem quiser enxergar isso, consegue enxergar. Aqui o pessoal fala que parece uma árvore, né? Uma árvore de pedra. Essas formas muito exóticas, às vezes são tão exóticas, que há quem enxergue coisas que não deveria enxergar. Esse aqui sou eu, esse que vos fala, há alguns anos atrás, posando aí, ó, todo posudo, né, todo sorridente ao lado dessa forma exótica construída pela ação destruidora do vento. Mas o vento não só destrói as coisas, ele também constrói. Olha aqui, são dunas, e não é no Marrocos, não é na Tunísia, não é no Atacama, isso aqui é no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem dunas que foram formadas pela ação construtora do vento. O vento carrega o sedimento de um lugar, deposita no outro, vai jogando mais, até que forma aquele montinho, que eu olho e falo, olha que legal, uma duna. Em geral, elas são móveis, mas se houver a formação de uma vegetação ali, ela pode acabar se transformando numa duna fixa. Olha aqui uma outra coisa interessante, feita também pela ação do vento. Ele pode arredondar os materiais. A água pode fazer isso e o vento também. Olha, quando é a água, ela deixa
os materiais mais ou menos com esse formato aqui, ó, brilhosos. E é isso que você vê no fundo de uma cachoeira. Certeza que muitos de vocês já viram pedrinhas assim, arredondadas pela esfoliação esferoidal da água. Mas o vento faz isso também. O vento vai carregando os sedimentos e vai esfolando eles até que eles ficam bastante esféricos. Quer ver exemplo? Olha que beleza, ó. Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri, na Paraíba. Esses grandes blocos rochosos que você vê foram esculpidos pela ação do vento, que vai aos pouquinhos, ali, ó, de maneira artesã, fazendo a construção dessas maravilhas da natureza. Ok? Para fechar isso aqui, último agente erosivo, o gelo. É difícil identificar o que essa imagem mostra, né? Mas é como se você estivesse ali, ó, do alto, olhando de cima. O que é marrom é rocha, o que é preto é água, água do mar, e em azul é gelo. As geleiras do alto das montanhas, na época menos fria, começam a derreter. E elas vão escorregando do alto da montanha para baixo e raspando tudo que encontram pelo caminho, criando vales em U, buracos por onde o mar, a água do mar, consegue avançar para dentro do continente. Se você quiser depois, joga no Google Maps, Noruega. Afasta o mapa de modo que você consiga ver o litoral. Você vai ver que ele é todo cheio disso aqui, que eu chamo de fiordes. Eu sei que parece um canyon, né? Parece, mas não é não. Porque quem construiu isso aqui, ou melhor, quem destruiu isso aqui, foi o gelo, não foi um rio. E isso aqui não é água de um rio, é água do mar. Os fiordes são, portanto, vales em U, destruídos pela ação do gelo, por onde o mar consegue avançar para dentro do continente. E claro, eles são tipos de áreas frias, né? Só que os fiordes que você encontra aos montes na Noruega, que é conhecida como o país dos fiordes, podem até ser formados pela ação do gelo. Mas quem sabe você não encontra um fiord formado pela ação do gelo num lugar onde hoje não faz tanto frio assim? Tem um caso, um único caso, que é esse, o do Saco do Mamanguá, que é o único fiord tropical do mundo, fica aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Paraty, e quem um dia for lá, eu recomendo fortemente, faça esse passeio, no qual você vai navegar por aqui, vai fazer uma trilha e do alto você vai ter uma das visões mais belas que se pode ter aqui do Brasil em relação à natureza. É uma paisagem belíssima, com águas com uma coloração belíssima, em algo que é raríssimo, um fiord tropical, o único exemplar existente no mundo. Tá bom? Agora, para fechar nossa aula, eu vou te mostrar mapinhas do relevo do Brasil. A primeira classificação de relevo foi feita em 1949 pelo Haroldo de Azevedo, dividiu o Brasil em planaltos e planícies, áreas altas ou baixas. Aí depois veio uma outra, feita pelo professor Aziz Absaber, que detalhou um pouco mais essa divisão de relevo. Só que a divisão que realmente a gente usa é essa aqui, a de 1990, do professor Jurandir Ross, que divide o Brasil em planaltos, planícies e depressões. Planaltos, áreas altas, onde há mais erosão. Planícies, áreas baixas, onde há mais sedimentação. E depressões, áreas mais baixas do que o entorno. Vou te explicar melhor isso agora, calma. Mas antes, pela classificação do professor Jurandir Ross, que é a mais usada, o Brasil foi dividido em 28 unidades de relevo. A gente tem 12 planaltos, a gente tem 12 depressões relativas e 6 planícies. Ou seja, o Brasil é predominantemente composto por planaltos não muito altos, bastante desgastados pelo intemperismo e pela erosão, e por depressões relativas. Esse aqui é o mesmo mapa, só que com uma coloração diferente. Repito, 12 planaltos, 12 depressões relativas e 6 planícies. Essa
é uma classificação que é a mais nova que a gente tem. Torça para que não caia no vestibular. Até hoje não caiu. No Enem, em nenhuma grande prova de vestibular, isso aqui foi cobrado. Mas é uma classificação feita pelo IBGE que divide o Brasil não só em planalto, planície e depressão, mas em patamares, tabuleiros, chapadas, serras, uma classificação bem mais complexa. Repito, torça para que o vestibular não use isso aqui. Nunca usou, não deve utilizar, porque é algo detalhado demais. Por isso, vamos continuar nos atendo não a essa classificação que tem dezenas de unidades de relevo, mas sim a classificação padrão popularmente usada. Planaltos são áreas altas com predomínio de erosão, porque do alto a chuva, o vento, enfim, carregam as coisas para baixo. Então, o planalto é uma área de onde as coisas são erodidas e planície é onde elas são sedimentadas. Agora, e a depressão? Depressão absoluta é um lugar mais baixo que o nível do mar. Isso não existe aqui no Brasil. O que temos são depressões relativas, áreas mais baixas do que o relevo do entorno. Olha aqui, ó, fica mais claro nessa imagem. Depressão absoluta é onde está o Mar Morto, abaixo do nível do mar. Depressão relativa é uma área mais baixa que as áreas do entorno, que os planaltos próximos. Entendido? Aqui temos o Mar Morto, que é a maior depressão absoluta da Terra, um lugar onde as pessoas boiam porque a salinidade da água é fortíssima, naquilo que nem mar é, mas sim um lago hipersalino. E aqui eu tenho alguns nomes de formas de relevo. Montanha, uma elevação de origem tectônica. Cordilheira, conjunto de montanhas. Planalto, área alta onde predomina a erosão. Escarpa, uma área íngreme, muito vulnerável a deslizamento de terra. Planície, uma área baixa onde predomina a sedimentação. Pode estar perto do mar, pode estar perto de um rio. Aqui, outros nomes. Colina é um planalto suave, arredondado. Vale, uma área baixa onde geralmente se encaixa um rio. Serra é um planalto bastante pontiagudo, bastante serrilhado. E aqui há outros vários nomes de acidentes geográficos que eu já te mostrei em imagens anteriores, muitos deles construídos pela ação do intemperismo e da erosão. Tá bom? Com isso, vou fechando aqui a minha aula, trazendo uma imagem que mostra como é que o relevo influencia em disputas, porque a geopolítica também é claramente relacionada à geografia física. Não fosse, por exemplo, a geografia física do Oriente Médio ser como é, as coisas por lá poderiam ser diferentes. Mas isso vou te falar numa aula de Oriente Médio em um outro momento. Por agora tá aqui o resumão. São dois, hein? Dá um print nesse, em que eu tenho detalhes sobre intemperismo e erosão. E aí mais uma agora, 1, 2, 3, passei, hein? Características gerais. Opa, tô com um cabelinho aqui, né? Como sempre, esse fiapo jogado, né? Características do território brasileiro. É isso. Dá o printzinho aqui. Foi? Beijo, abraço e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.